Ok, pessoal, está na hora, né, de mais uma instrução aí relacionada ao nosso site www.academiadebombeiros.com.br pelo Grupo Elite, onde o ensino à distância para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Pois bem, pessoal, hoje estamos aqui, né, para mais um assunto relacionado a noções básicas de proteção contra incêndio em edificações, tá? Então, essa é a primeira parte, onde o nosso objetivo vai ser o conhecimento básico dos sistemas de proteção contra incêndio existentes atualmente e previsto nas legislações vigentes, tá ok? Para que a gente atinja esse objetivo, a gente vai estar seguindo o roteiro, tá? O nosso roteiro relacionado ao sistema de proteção por extintores, tá? Os dois sistemas que nós veremos, tá? Que o sistema de proteção por extintores, bem como o sistema de proteção por hidrantes. Então a gente vai estar falando sobre esses dois sistemas, ok? E para ilustrar a importância desses sistemas de proteção, né? A gente vai usar aqui um fato, né, que aconteceu há 12 anos atrás, né, por volta de 12 anos atrás, precisamente na data de 13 de fevereiro, tá, em uma edificação aeroportuária, tá, um dos maiores incêndios aí, onde a perda foi muito grande, tá, e aí isso mostra que os dispositivos existentes no local, né, se torna muito importante para essa situação de emergência, tá? Então a gente vai estar falando alguma peculiaridade sobre esse tipo de emergência. Então aqui tem um detalhamento sobre o ocorrido aqui, né? Que hora que ele aconteceu, né? Tá, isso foi a 1h50 da manhã, tá? Onde começou um incêndio que destruiu o aeroporto Santos Dumont, um dos maiores, tá, ok? No centro do Rio de Janeiro, um dos mais antigos do país. A demora na chegada dos bombeiros, né? Pelo menos foi divulgado que eles foram chamados a 30 minutos. Depois que o fogo iniciou, e os problemas de abastecimento de água, tá, acabou complicando o controle do fogo, destruiu o prédio de 62 anos em 10 horas. Aí a gente vai mostrar né, dentro desse mapa aqui, a gente vai mostrar aqui, ó, 150 homens e 30 veículos do corpo de bombeiro, tá, de 10 diferentes batalhões participaram da operação. Um dos hidrantes na praça em frente ao prédio não tinha água. Nesse exemplo aqui, ó, esse ponto, ok? Não tinha água, tá? Homens aqui, ó, do Comar, que está falando aqui, do quarto comando aéreo da aeronáutica, que fizeram o isolamento no local. Okay? Uma cisterna aqui, ó, também apresentou aqui problema, estava vazia, tá? A água do lago foi insuficiente, né? Foi bombeada, porém insuficiente para fazer o combate a chamas, tá? As lojas comerciais que ficavam no térreo foram praticamente destruídas, tá, ok? Outro hidrante aqui que também apresentou problema, tá? Aqui, apesar de ter sido pedido 4h25 da manhã, o carro-pipa, né, chegou a 5h50. Então, só fatores aí que foi complicando, tá, o ocorrido nessa edificação. A torre de controle, né, que fica afastada do edifício, não foi atingida. Os aviões continuaram com suas operações no aeroporto. As suspeitas de que o fogo tenha começado em uma sala do térreo, tá? Às 6 horas da manhã, uma lancha encostou, né? Esse aeroporto tava, ele fica localizado ali, né? Próximo ao mar, tá? Então, uma lancha tentou bombear água do mar
para ajudar no combate às chamas, tá? E os problemas enfrentados aí, de forma resumida, né? Os bombeiros reclamaram da demora do primeiro contato, garantiram que quando chegaram ao local encontraram um incêndio de média proporção. Caso tivesse sido chamado a tempo, né, combateria um princípio de incêndio. Por defeito mecânico ou falta de pressão na água, a escada Magírios não pôde ser usada nas primeiras horas do combate. Tá? Os hidrantes na praça, né, que a gente comentou aqui, não tinham volume de água nem pressão suficiente, né? Só foi possível usá-los depois de 12 horas e 20 minutos, quando 11 horas depois do início do fogo, né? Então, vários fatores aí que acabou complicando. Então, entre eles foi o que, né? O apoio nessa parte aí de combate a incêndio. Então, os hidrantes aí ficou um exemplo, né, da sua importância, tá ok? Então, serviu para ilustrar. Tá ok? Então, nosso assunto, a gente vai estar falando sobre os sistemas de proteção por extintores, tá ok? E para ilustrar mais um pouquinho, né, os grandes incêndios ocorridos aí no Brasil, né, tivemos dois aí no ano de 1961, um na penitenciária do estado, né, localizado na cidade de Taubaté, outro no circo, no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, tá? Um com 152 fatalidades, outro com 500 fatalidades. Esse de 500 fatalidades é o que chocou o país, né, relacionado a esse tipo de ocorrência, tá? Quando foi 11 anos depois, ocorreu um incêndio no edifício Andraus, no centro da cidade de São Paulo, com 16 fatalidades e 300 feridos, né? 2 anos depois, o Joelma veio mais brutal ainda, né? A emergência, né? O ocorrido na cidade também de São Paulo, no centro, onde houveram 187 fatalidades com 400 feridos, tá? 7 anos depois, o Grande Avenida também no centro de São Paulo, com mais 17 fatalidades e 52 feridos, tá? Depois, uns 15 anos depois, no Plaza Shopping Osasco, 42 fatalidades, 400 feridos. A partir do incêndio de Joelma, 1974, com a morte de 187 pessoas, é que se consolidou uma maior conscientização de prevenção. Então, foram fatos aqui, né, principalmente na década de 70, que propiciou a mudança aí nas legislações, né, onde começou-se a exigência, né, na melhora na condição preventiva relacionado à emergência em edificações, tá ok? Então vamos lá. Como que ocorre a classificação dos riscos de incêndio em uma edificação? Tá? Eles são classificados em 3 tipos de risco, tá? Onde o primeiro é o risco baixo, ok? O que seria o risco baixo? O risco baixo envolve as instalações, tá? Que sejam residências unifamiliares, nessas residências que só no quintal, né, no local ali da casa, né, da residência, só exista uma família. Então aí o risco é classificado como risco baixo. Os escritórios, tá? Isso, por que risco baixo? Porque a carga de incêndio no local ela é baixa, tá ok? Então quando a gente fala escritório, aí tem equipamento elétrico, papel, né? Materiais de baixo risco. Então por isso que sofre essa classificação de risco baixo. Refeitórios também, né? Mesa, cadeira, né, toalha, essas coisas que faz com que o risco da edificação se torne baixo, tá ok? Aí o risco médio, quais são as instalações classificadas em risco médio? Em risco médio temos as residências multifamiliares,
Aí são aquelas residências onde não possui somente uma família. Então vamos falar aí, condomínio. Condomínio já é uma residência multifamiliar, né? Aquelas residências com várias casas no quintal, também já existe um risco já relativamente médio, tá ok? As estações de rádio, radar, televisão, processamento de dados, tá? Então, pela sua gama de carga de incêndio, também é classificado como risco médio. Locais de reuniões públicas, como cinema, né? Escolas, ok? Depósito de material combustível não inflamável, tá? Também é classificado como risco médio. Então, né, desde que seja um depósito de material combustível, porém não seja inflamável. Se for inflamável, aí já muda a sua classificação. Garagem sem abastecimentos, né? Se possuir bomba de abastecimento, já não é mais risco médio, tá? Oficinas em geral, tá? As oficinas de forma geral, mecânica, funilaria e tudo mais, também é risco médio. Centrais de distribuição de energia elétrica. Centrais de distribuição de energia elétrica, então também risco médio. Seção de material bélico, tá? Seção de pintura, cozinha, terminais de carga aérea, hospitais, são instalações classificadas como risco médio, tá? Aí vem o risco maior, né? O risco alto. Quais são as instalações que envolvem risco alto? Então, galpões para guarda e manutenção de aeronaves, depósitos de explosivos, laboratórios químicos, depósitos de combustíveis inflamáveis, casa de caldeiras, marcenaria e carpintaria. Então, esses são tipos de instalações, né, edificações classificado como risco alto. Então, pela sua gama, né, de carga extintora. Então, se a gente falar, né, galpões para guarda e manutenção de aeronaves, a aeronave envolve combustível, envolve uma estrutura de material com carga extintora mais alta, né, depósitos de explosivos, a gente não tem nem que comentar muita pólvora, laboratórios químicos, muito produto químico, né? Fora os depósitos de combustíveis que são inflamáveis, né? Por ser inflamáveis, então o seu risco também é extremo, é alto. Casa de caldeiras, né? Pela grande quantidade de combustível também existente, uma casa de caldeira ainda mistura ali, né? A parte elétrica e tudo mais, né? Ok? A marcenaria, tá? E carpintaria, onde há uma grande quantidade de pó de madeira, né? Então, isso torna o ambiente com risco alto, ok? Aqui as normas e especificações adotadas, um exemplo aí, né? NBR 12693, tá? Que trata de sistemas de proteção para extintores de incêndio. A NBR 12692 fala sobre inspeção, manutenção e recarga de extintores. 10721, extintores de incêndio com carga de pó químico. 11715, extintores de incêndio com carga d'água. 11716 com carga de dióxido de carbono. 11751 com carga de espuma mecânica. Fora as normas, NR23 fala também sobre extintores, tá ok? E outras legislações mais, ok? Então vamos lá. O sistema de proteção por extintores, qual a definição para ele? Tá? Para esse sistema, são extintores, né, que são recipientes metálicos que contêm em seu interior agente extintor para combate imediato e rápido a princípio de incêndio, pode ser portáteis ou sobre rodas. Então, qual é o extintor portátil? O aparelho manual constituído de recipiente e acessório possuindo peso total até 245 newtons, ou seja, 25 kgf ou 25 quilos, tratado na NBR 13860. Tá? Aqui então ele define o que é um extintor portátil. É um extintor né, que você possa portar e que o seu peso seja inferior a 25 quilos. Ele sendo acima de 25 quilos, tá? Aí ele é chamado de
extintor sobre rodas, tem que estar sobre rodas. Tá? Extintor possuído peso total superior a 245 newtons, montado sobre dispositivo dotado de rodas. A NBR 3860 também trata sobre extintor sobre rodas. Ok? O agente extintor é o componente contido no interior do recipiente do extintor portátil, que pelas suas propriedades físicas e químicas atua como agente extintor da chama. Tá? Aqui, nessa situação, tá a definição de agente extintor, que nada mais nada menos é o que está contido dentro do extintor, tá? É o agente ali que faz o combate, tá? Ao princípio de incêndio, tá? O que é uma unidade extintora? É a consideração de extintor portátil, contendo a carga mínima de agente extintor permitida nas regulamentações. Quando a gente fala de unidade extintora, está relacionada, tá? A sua proteção mínima para uma determinada área, ou seja, uma proteção dentro de um raio de ação em uma edificação, ok? Então, quando você fala unidade extintora, é um cálculo em cima disso. Então, você vai falar do agente extintor X, tá? Uma unidade extintora do agente extintor X na proporção ou na quantidade Y. Tá? Aí vai definir o que é uma unidade extintora do agente extintor supracitado ali, ok? Então é isso, tá? Continuando aqui, qual o objetivo, né, do extintor de incêndio? Tá? Falou em extintor de incêndio, é um equipamento destinado ao que? Extinção de princípios de incêndio, além de combate a incêndio. Ele ajuda no combate a incêndio, porém ele é eficaz para o princípio de incêndio. Vamos falar, o agente, o extintor sobre rodas, tá? Ele é ideal para o princípio de incêndio, porém ele pode ajudar no combate a incêndio pela sua grande quantidade de agente extintor. Já o extintor portátil é mais preciso, tá, para princípio de incêndio. No combate a incêndio ele já não vai ter tanta eficiência pela sua quantidade, tá, de agente extintor. A gente pode até tá comentando, né, no assunto de extintores, sobre extintores, que a gente fala quais são as suas vantagens, né, do extintor portátil com relação à quantidade de agente extintor aqui, ali, que não é uma grande quantidade, tá, ok? Então se torna uma desvantagem do extintor portátil. Tá? O extintor sobre rodas acaba tendo uma vantagem maior, que ele pode ajudar no combate a incêndio, ok? Continuando, quais são as recomendações básicas relacionadas a extintores? O sistema de extintores deve seguir as seguintes recomendações básicas. Os extintores devem ser distribuídos de modo a serem adequados à extinção dos tipos de incêndio dentro de sua área de proteção, estarem visíveis e bem sinalizados, tá? Então isso é primordial, tá? Ele está visível, né? Para facilitar a sua localização dentro de uma emergência, e bem sinalizado, tá? Para dizer, né, que aquele local é destinado a um equipamento de emergência, tá, ok? Quando o local contiver riscos especiais, como casa de força elétrica, casa de máquinas, quadros de comando de força e luz, transformadores, etc., deverá ser protegido por unidade extintora adequada. Então, CO2, quando a gente fala a parte elétrica, né, a gente vai lembrar de imediato que é o dióxido de carbono que deve realizar proteção nesses locais, ok? Quando fixado à parede, sua parte superior não deve ultrapassar a 1,60 m de altura em relação ao piso acabado, devendo ser utilizado um suporte apropriado que impeça o risco de queda acidental. Tá? Então, quando ele fala dessa altura aqui, para que essa altura? Para que as pessoas que têm a estatura baixa também consigam acessar, tá, o extintor. Ok? Não podem ser instalados nas escadas, tá? Porque atrapalha a locomoção nesses locais, ok? Devem ficar visíveis e sinalizados. Então, a gente já comentou no item anterior o porquê, tá? Deve estar protegido das intempéries, sol, chuva, etc., em abrigos ou locais cobertos, né? Nessa foto aqui, a gente mostrou
mostrou aqui ele protegido aqui, ó, ok? Caixas aqui para conter extintor para proteger dessa situação, tá ok? Devem possuir selo ou marca de conformidade com o órgão competente ou credenciado em metro, tendo a carga renovada anualmente e realizado o teste hidrostático a cada 5 anos. Tá? Então lembrar lá do assunto que a gente falou de extintores, que o TH, né, é a cada 5 anos. Tá? E ainda tem que possuir um controle, tá, através de qualidade, né, que é controlado, gerenciado pelo Inmetro, né, Instituto de Metrologia, tá, ok? Deve ser instalados próximos às saídas da edificação para facilitar ali, né, no combate, o acesso, você, né, ter de imediato em mente que na entrada ali da edificação você vai estar acessando um extintor para poder ser utilizado na emergência. A cada ano, antes da renovação da carga, convém utilizar os extintores de incêndio para treinamento da brigada contra incêndio, otimizando os gastos com treinamento e recarga, tá? Então isso aqui também é primordial, né? Já que você vai ter que fazer a renovação da carga, utilize a carga atual para um treinamento de sua brigada de emergência, tá? Da edificação ali, tá ok? Tá, então continuando aqui, tá? Vamos lá. Sistemas de proteção por extintores portáteis. Então, ó, capacidade extintora. Tá? O que é a definição para capacidade extintora? É a capacidade mínima de extinção, poder de extinção de cada tipo de extintor portátil, para que se constitua uma unidade extintora. Então, a capacidade extintora está relacionado, normalmente o extintor você vai ver, tá? Uma capacidade nele dirigido, especificado, né? Essa especificação da capacidade extintora está relacionado ao seu poder de extinção, tá ok? Então, quando a gente falou lá, já comentamos anteriormente sobre unidade extintora, né? A unidade extintora também tem relação com a capacidade extintora. Quando a gente fala de capacidade extintora, está relacionado ao tipo de agentes extintor, tá ok? A unidade extintora aí já relaciona o agente extintor com a área a proteger, tá ok? Então, um exemplo aqui vai ser a próxima, nosso próximo slide aqui, tá? Aqui, ó, o que é capacidade extintora? Então, a capacidade extintora, tá? Esse código aqui que a gente muitas vezes não é tão conhecido, né? Não é tão implementado, mas é porque ele é mais técnico, né? É uma informação mais técnica, onde quando você fala aqui, né? Esse tipo aqui, ó, de denominação 5B para um determinado agente extintor. Então, quando a gente está falando de B aqui, envolve classe de incêndio. Classe de incêndio B é para líquidos inflamáveis e gases sob pressão. Quando a gente fala que a carga extintora daquele agente extintor é 5B, tá? Sinal que ele protege essa área aqui, ó, 1,07 metro por 1,007. Então, 1,07 metro quadrado. Tá ok? Então ele faz essa proteção nessa área, tendo essa carga extintora. Então, se você tiver lá um exemplo, qual um agente extintor que protege, que você pode utilizar para líquidos inflamáveis, para classe B, é o espuma, né? Espuma mecânica. Então, se espuma mecânica, sua capacidade extintora fosse 5B, sinal que ele protege o quê? Essa área de 1,07 metro quadrado, tá? E assim sucessivamente. Se for 10B, tá? Vai proteger uma área maior. Se for 20B, a sua capacidade extintora vai proteger ainda maior, 40B ainda maior ainda, tá ok? Então, é isso, tá? A capacidade extintora. Lá a gente falou da capacidade extintora relacionada à classe A, a classe B. Agora a gente vai estar falando da classe A, né? Relacionado aí a materiais sólidos, tá? Quando a gente fala de um A, ele
relaciona o que? Tá? Essa é uma área, quando a gente fala em 2A, uma área um pouco maior e assim sucessivamente. Tá, ok? Então, capacidade extintora é a capacidade de ação de um determinado agente extintor, tá? De modo que é capaz de fazer um combate a incêndio naquela proporção. Tá, ok? Então é isso. Capacidade extintora, então vamos lá, de água 10 litros, ou a capacidade dele, ó, 2A, né? Se for sobre rodas 75 litros, aí a capacidade extintora dele vai ser 20A. Espuma mecânica de 9 ou 10 litros, 2A, 20B, né? Porque a gente sabe que ele protege, ele faz o combate para a classe A, como B também. Se for 50 litros, ele faz 6A para 60B. Ok? CO2 4 kg, 2B C, ok? 6 até 10 kg 5BC e 25 kg 10BC, ok? O pó químico 10BC, o de 4 ou 6 kg, 12 kg 20BC, 50 kg 30BC, tá? O ABC, aí o de 4, 6 quilos vai ser 4A 60BC, ok? Então é essa proteção que realiza cada um dos agentes extintores aqui mencionados, ok? Então vamos lá. Aí a gente falou sobre risco, né? Pô, mas a gente está falando de unidade extintora, né? Estamos falando de capacidade extintora, falamos sobre os 3 tipos de risco existentes, mas ainda não aprendemos o que? Qual a proteção realizada, tá? De acordo com cada risco. Tá? Então a gente aqui vai estar falando, tá? Sobre a área e relacionando com os 3 tipos de risco existentes. Então, por exemplo, quando a gente fala risco baixo, tá? A área de proteção para risco baixo, a área ela pode chegar até 250 metros quadrados. Tá? Então, uma unidade extintora, a gente pode utilizar uma unidade extintora dentro de 250 metros quadrados. Tá? Sendo que cada extintor, tá? Vai ter que estar com a distância máxima de um para o outro de até 20 metros de distância. Não pode ser maior do que 20 metros de distância. Tá? Então aqui para dar um exemplo, tá? Para facilitar, a gente lembra o seguinte: se numa determinada área você precisa colocar 2 extintores, tá? Esse extintor, tá? Ele só pode estar a 20 metros de distância um do outro, tá? Desde que dentro da classificação da área em relação ao seu risco, a sua proteção seja 250 metros quadrados. Então, digamos que você vai ter que fazer uma proteção a nível risco baixo, tá? Dentro dessa área, porém, entre um extintor e outro, você vai ter que respeitar 20 metros quadrados. Então, eu citei aqui um exemplo de 2 extintores, mas você vai ter que fazer o cálculo, ok? Depois a gente comenta mais sobre como fazer esse cálculo de um projeto de proteção de extintores dentro de uma edificação, ok? Aí entra o risco médio, já muda a proteção, ou seja, a área para risco médio, tá? Que você pode fazer a proteção ele é menor, tá? Tem que ser 150 metros quadrados, tá? A área de proteção, tá, ok? Para cada unidade extintora. A distância máxima a ser percorrida de um extintor até outro, aí não pode ser maior do que 15 metros. Tá? Para risco alto, a área a ser protegida é menor ainda, somente 100 metros quadrados. Tá? E a distância entre um extintor e outro também é de 15 metros. Ok? Então, isso em cima desses assuntos aqui que a gente comentou até o momento, já é possível a gente ter já informações importantes para que a gente possa projetar uma proteção através de sistemas de extintores dentro de uma edificação, ok?
a definição de unidade extintora a gente já comentou, tá? Sobre o dimensionamento, também a gente está comentando aqui a dimensão de proteção em cima dos tipos de risco. E a área de atuação a gente acabou de comentar também, ok? A definição é reforçando a quantidade mínima de agentes extintores necessária à segurança e prevenção contra incêndio para uma determinada área de atuação em função do risco de incêndio, ok? Então aqui, a unidade extintora, o que é uma unidade extintora de água, tá? Uma unidade extintora tem que ser um extintor, tá? Ou pelo menos extintores que formam uma quantidade mínima de 10 litros aí para uma unidade extintora. Então aqui o número de extintores para que se consiga 10 litros, né, de água. Por quê? Extintor de água, nós temos extintor de 10 litros. Espuma mecânica de 9 litros, também somente um extintor já consegue-se completar uma unidade extintora. Tá? O dióxido de carbono, 6 quilos, né? Você tendo ali o maior extintor, né? Somente um. Se for menor, você vai ter que ser dois. Então, de 4 quilos vai ter que ser 2 extintores de 4 quilos para completar uma unidade extintora. Se for de 2 quilos, vai ter que ser 3. O pó químico, tá? São 12 quilos, somente um, né? Completa uma unidade extintora. Se for de 6 quilos, vai ter que ser 2, de 4 quilos vai ter que ser 3, né? Compostos halogenados, né? De 4 quilos, um só, de 2 quilos, 2 e de 1 quilo, 4. Ok? Isso para completar uma unidade extintora. Qual a localização e instalação? Onde instalar, tá, o extintor? É importante, né, saber onde você pode instalar. Então a gente já comentou que tem que ser a entrada, né, sempre na entrada ou saída de uma edificação, no local onde não atrapalhe passagem, movimento, não esteja próximo de materiais, sobremesa, tá? Então é importante ter essa análise no ambiente onde instalar, onde o extintor vai estar facilitando visualização. Então um exemplo aqui, você vai instalar atrás de porta? Não vai instalar atrás de porta, né? Vai estar escondido. Então tem que facilitar sua visualização, o seu acesso, né? E além do que a gente já comentou, que ele tem que estar respeitando aí, né, a distância entre um e outro, e a proteção dentro da área de atuação. Ok? Como instalar? A gente falou já sobre sua altura, que tem que ser a pelo menos 1,60 m de altura, né? Para que pessoas com diferentes estaturas possam acessar, ok? Utilizar um suporte adequado para ser colocado o extintor, tá? O que instalar? Aí qual o tipo de agente extintor? Aí você tem que analisar, né? Qual o agente extintor que você vai instalar de acordo com a análise que você fizer de carga de incêndio, dos materiais existentes no local, né? Da sua classificação dentro da classe de incêndio, e aí você vai conciliar o extintor ideal, né? Sempre com prioridade. Se numa sala, né, a sua gama de material está relacionado, no exemplo, a materiais sólidos e não elétricos, né, você vai utilizar um extintor destinado para material sólido. Porém, tem material elétrico, então você também vai ter que colocar um para material elétrico, nem que seja de pequeno porte, né, mas você tem que fazer a proteção de acordo com os riscos existentes, ok? Aqui a instalação de extintor, um exemplo, tá, de sinalizador de parede, demarcação de solo, tá? Aqui no nosso exemplo, o que acontece? Aqui as cores, né, sinalizador de chão, tá, o extintor e o sinalizador de parede, né? A sinalização de chão aqui, o que acontece hoje em dia na legislação? O que ela está dizendo? Né? Que em pisos não acabados você pode fazer essa sinalização, demarcar essa área para o extintor, tá, ok? Sem nenhum problema. O que é
piso não acabado. Piso não acabado são esses pisos de áreas de manutenção, de oficinas, né? Você pode utilizar normalmente essa sinalização. Piso acabado, né? Aí a gente, esses pisos mais, vamos citar um exemplo aí, ardósia, com esses pisos espelhados, tá? Então, são pisos que não é necessário fazer a sinalização de chão, ok? Aí ficaria só o sinalizador de parede, tá, ok? E o extintor ali localizado. A sinalização de parede, tá? Aqui a gente está usando um exemplo aqui, tá? Mas hoje eles estão bem variados. Tem adesivos aqui que você coloca só com a escrita extintor, tem outros que já vem escrito o nome do agente extintor, tá? Bom, mas o importante é o seguinte, ter o sinalizador dizendo que ali tem um extintor. Se está identificando o agente extintor, melhor. Se não tiver, também não tem nenhum problema, tá, ok? Porque o próprio extintor, ele já tem sua etiqueta ali e identifica qual agente extintor, tá? Ali existente no extintor, tá, ok? Então é isso. Aqui ele falando, né, sobre a altura, tá? Algumas dimensões aqui, as cores, ok? Não vamos entrar muito nesse detalhamento não, tá, ok? Aqui as principais normas que tratam sobre outras informações relacionadas, por exemplo, sistemas de iluminação de emergência, NBR 10898, NBR 9441, sistema de detecção e alarme de incêndio. Esses assuntos todos a gente vai ver, tá, ok? Aqui eu já estou adiantando quais são as normas que falam sobre diversos assuntos relacionados com a edificação. Tá? NBR 3523, Central Predial de Gás GLP, tá? A 12962, Inspeção, Manutenção e Recarga Extintores, a 10897, chuveiros automáticos, né? A 9077, saídas de emergência em edifício, a 5410, sistema elétrico, 5414, sistema de para-raios, a 12615, sistema de combate a incêndio por espuma, a 13714, instalação hidráulica contra incêndio sob comando, a 13434, sinalização de segurança contra incêndio e pânico, 13435, mesma a informação, a continuação, 13437, símbolos gráficos para sinalização contra incêndio e pânico, tá, ok? Então essas são as normas que tratam sobre proteção de contra incêndio em geral, tá, ok? Tá, e agora a gente entra no nosso outro sistema de proteção, tá? Que é o sistema de proteção por hidrante, ok? Então agora a gente vai estar entrando nesse assunto, tá? Qual a definição? É um sistema ativo de proteção contra fogo, empregando-se aparatos hidráulicos para aplicação de água e extinção do fogo através de resfriamento e abafamento. Tá? Então, quando a gente fala sobre hidrante, também ele pode, não só através da utilização de água, bem como também dá para você utilizar fazendo abafamento. Tá? Como? Utilizando o sistema de espuma. Tá? Qual o objetivo? Possibilitar o controle e extinção de princípios de incêndio, onde o equipamento portátil, o extintor de incêndio, não seja viável e eficaz. Então, que nem a gente comentou, né? Extintor de incêndio é apropriado, né? Ele é apropriado para princípio de incêndio. Não foi possível fazer o combate e controlar o incêndio. Aí você vai ter, né? Vai utilizar ali o sistema de hidrante, né? Vai ter ali um sistema alternativo, um sistema complementar, né? Que vai estar auxiliando ali no combate ao incêndio. Ok? Aqui algumas informações, tá? Relacionadas aos tipos de mangueira utilizados, tá? Então aqui sobre a sua composição, né? Que tem uma capa aqui de borracha, de proteção, depende muito do tipo, né? Tem a capa de lona, então a mangueira de borracha é capa de borracha. A mangueira de lona, tá? Ela existe um revestimento de lona e a sua parte interna é emborrachada, flexível, né? Para passagem de água. Aqui os diversos tipos aí de esguichos, tá? Conexões do hidrante, tá? Aqui fotos aqui também reforçando chaves de mangueira, tá? As
conexões, os esguichos, né, VR de vazão regulável. Aqui as mangueiras que eu acabei de comentar, ó, essa é de lona, essa é de borracha, essa é de lona, tá? E outros aparatos a mais. Então, as normas, a norma que trata sobre esse assunto, NBR 13714, instalações hidráulicas contra incêndio, ok? A caixa de mangueira, qual a composição da caixa de mangueira? O comprimento das linhas de mangueira não poderá ultrapassar 30 metros, né? Sendo 2 lances de 15 metros, o que foi calculado mediante a distância do ponto mais distante a proteger, ok? Então, lógico, a caixa também ela é estratégica, ela está num ponto, né? Normalmente, se você verificar em cada andar de um edifício, né? Se for necessário 2 linhas de mangueira, tá? Vai ter 2 linhas de mangueira ali protegendo, tá? Sempre no local estratégico. Se for só um hidrante, tá? Vai ter um hidrante que vai ser na parte central. Se vai ser 2 hidrantes, vão ficar mais próximo às extremidades, estrategicamente localizados, ok? Cada caixa de mangueira terá no mínimo os seguintes equipamentos: uma mangueira, tá? Uma chave STORS e um esguicho de vazão permanente tipo agulha ou regulável, né? Na foto anterior a gente falou qual que é o tipo agulha. Tipo agulha é esse compridão aqui, tá ok? E o de vazão regulável, esses menores aqui, onde você consegue girar e regular o esguicho, tá ok? Aqui, né, a junta de empatação aqui, tá? A conexão, engate rápido da mangueira, tá? Aqui as conexões a adaptadores aqui, tá? A válvula, chave, torso, o bico aqui, agulheta que a gente acabou de comentar, ok? Aqui mais informações sobre a caixa de hidrante, ó, a composição que você pode ter, tá ok? A reserva de incêndio, quando fala aqui a reserva de incêndio, é a caixa d'água. Normalmente é uma caixa d'água exclusiva, tá? Para proteção contra incêndio. Ela é diferente do abastecimento de água normal, melhor dizendo, é sempre a parte, fica uma reserva da caixa d'água somente para emergência. É onde tem uma tubulação exclusiva para abastecer, né, os hidrantes, tá ok? Uma bomba de incêndio, né, que bombeia essa água para esses pontos de hidrantes, uma tubulação hidráulica, né, normalmente tubulação exclusiva, tá, em vermelho, peças hidráulicas, registros, válvulas e conexões, registros de manobra de ângulo com adaptação de engate rápido para mangueiras, né, aquele registro anterior que a gente mostrou, esse exemplo aqui, ó. Ok? Tem um registro aqui. O abrigo de acessórios, né, que é o abrigo ali que protege, né, os acessórios, mangueiras, a chave de mangueira que a gente comentou, além dos esguichos, né, registro de recalque para bombeiros na calçada ou entrada do prédio. Esse registro de recalque aqui, ó, né, essa caixa aqui, né, onde você pode manusear a válvula para fazer a abertura da água, tá ok? Então, essa é a composição do sistema de hidrante, tá? E aqui mais detalhes sobre conexões, né? Aqui, ó, uma válvula de recalque, tá? Aqui é um derivante, outro derivante, conexões, tá ok? De engate rápido, tá? Aqui um adaptador de rosca, tá ok? Então é isso de informação. Aqui um canhão, tá? Os esguichos, tá? Aqui um batedor de espuma, tá? Então esses são exemplos de equipamentos de incêndio, ok? Aqui exemplos de mangueira, né? Como que você pode acondicionar mangueiras de incêndio, tá? A gente vai aprender isso aqui na prática, a gente vai estar fazendo muito isso aqui, tá? Aqui é um tipo de acondicionamento espiral, tá? Ó, um engate rápido aqui começa internamente aqui, e aí a forma de acondicionamento até que enrolando ela fique nesse formato, ok? Então esse é o sistema de acondicionamento chamado espiral. Esse aqui já é o acondicionamento através do zigue-zague, ok? Então um exemplo aqui, ó, conexão aqui, e aí vai e volta, vai
vai e volta até finalizar. Então são sistemas de acondicionamento para a guarda da mangueira de incêndio. E aqui é a forma aduchada, né? Também a gente vai estar aprendendo a fazer isso na prática. Você uma junta de empatação com a outra, né? Um engate rápido com o outro, onde ele é enrolado, ok? E a mangueira fica no formato aduchada, ok? Aqui, né, ó, a diferença de um jato para o outro, esse aqui a gente chama normalmente de jato contínuo ou jato sólido, ou em outro dessa outra foto aqui é chamado de jato neblinado, ok? Ou chuveirinho, né? Normalmente a gente fala chuveiro também, ok? Aqui sobre também a linha de mangueira, né? A diferença, enquanto uma é uma linha de mangueira, o outro aqui, ó, é o mangotinho, né? Fica num carretel. Normalmente, aqui nesse exemplo, ele está num caminhão, tá? Você também pode encontrar ele como um sistema de hidrante também, principalmente em edifício em L ponto, né? Muitas vezes ele fica condicionado em um mangotinho, ok? Um carretel, tá? Aqui alguns detalhes, algumas observações importantes relacionadas aos cuidados que deve-se ter com mangueiras, tá? Aqui é um tipo de mangueira onde sofreu aqui uma ruptura. Essa mangueira aqui já está condenada. Então, evitar atrito, bater a mangueira, tá? Na hora de você, assim que você utilizou, ela se encontra molhada, colocar ela para secar na posição vertical, tá ok? De forma né, que ela possa secar, ela fique esticada e na sombra, não deixar ela no sol, porque senão com o tempo vai diminuir a vida útil e ela vai, uma hora vai romper, ok? Outro cuidado também que deve ter com relação a juntas de empatação, engate rápido, não bater no chão, evitar pancadas, porque se amassar, né, tá? Esse material aqui é de bronze, amassou, você vai condenar, perdeu o material, né? Porque vai condenar, amassou, você não vai conseguir mais fazer a conexão, a utilização dessa mangueira, tá ok? Tá, aqui outros dispositivos, então jatos de água e espuma através de canhão, como que é realizado, então aqui um exemplo aqui, né? Quando a água está passando por esse ponto, ok? Aqui tem um duto de sucção, tá? Então, por esse duto, né, nesse local, essa bombona de espuma, esse recipiente contendo o líquido gerador de espuma, vai succionar essa espuma e ao encontrar a água, tá? Através do arrastamento, a água vai estar arrastando essa espuma, vai haver a formação de espuma, tá ok? Uma pré-mistura, tem o ponto aqui onde tem o contato com o ar também, importante para que saia espuma tenha ar, tá? E aí vai estar saindo espuma. Aqui um exemplo, né? Aqui ó, um exemplo de a bombona aqui embaixo de espuma e sendo utilizado, tá, a espuma para fazer o combate a incêndio, ok? Aqui um modelo aqui de sistema fixo através de chuveiro automático, mas o importante a gente aqui ilustrar, né? Essa foto aqui ilustra bem a caixa d'água aqui que abastece esse sistema, né? Numa altura X para que possa abastecer esse sistema de água, ok? Aqui é o sistema de bomba de incêndio, né? O sistema hidráulico, tá ok? Que faz o bombeamento da água relacionada com emergência da edificação, tá ok? Da parte de incêndio. Então, um exemplo aqui de bomba, tá ok? De incêndio. Aqui o controle de pressão, né? Tá ok? Então é isso. Aqui é aquilo que eu estava comentando sobre a reserva de água dentro de um reservatório. Então tem o reservatório normal, né? Pode reparar que uma certa faixa de água, né, é
destinado à parte de incêndio, de proteção contra incêndio. Tá? Então esse exemplo aqui é a tubulação. Enquanto tem a tubulação alta, né, do abastecimento normal do sistema de contra-incêndio, né, de proteção contra incêndio, fica numa parte mais baixa. Tá, ok? Tá. Então é isso. Aí algumas informações relacionadas ao sistema de hidrantes. Os hidrantes distantes das entradas ou saídas dos pavimentos devem ser previstos como proteção adicional complementar ao percurso máximo de 30 metros das mangueiras. Tá? É proibida a instalação de hidrantes nos patamares e lances da escada. Tá, ok? Então a gente já vem comentando isso aí, né? Hidrantes não ficar em lances de escada. Tá? Os hidrantes devem ficar em local de fácil acesso, permanecendo desobstruídos e sinalizados. Então ele é semelhante aos extintores de incêndio, tá? Ele tem que estar bem localizado, bem visível e que facilite o acesso. Não pode estar obstruído o acesso dos hidrantes. Tá? Os esguichos agulhetas poderão ser substituídos por esguichos irreguláveis, né? Ele pode ser substituído até porque o esguicho regulável tem algumas vantagens sobre os esguichos agulhetas. Porque os esguichos agulhetas, quais as vantagens dos esguichos agulhetas? É que você consegue uma maior distância de água com uma relativa vazão. Já o esguicho regulável, você só consegue o quê? Você consegue uma focagem, né? Focar melhor esse jato de água e você consegue ainda variar, tá? O seu formato. Então você consegue colocar ele em jato ali neblinado, tá? Ou contínuo. Então você consegue trabalhar alternando com o esguicho regular. Essa é a vantagem sobre o esguicho agulheta, enquanto que o esguicho agulheta você só consegue fazer o jato sólido. Tá, ok? No estado de São Paulo, o abrigo não precisa necessariamente ser na cor vermelha, podendo combinar com a decoração local, desde que bem sinalizado e identificado. Então aqui uma peculiaridade para a legislação do Estado de São Paulo, que o abrigo de hidrante pode ser decorado de acordo com o ambiente ali. Tá, ok? Sistema de proteção por hidrante de parede, a área ao redor do hidrante, caixa de mangueira, bem como as vias de acesso deverão estar desobstruídas. Trimestralmente o sistema deve ser submetido a testes operacionais, de modo a assegurar que esteja em condições ideais de operação. Então, a cada 3 meses o sistema tem que ser testado, né, para ver se ele está operacional. O referido teste consistirá em verificar os registros e borrachas dos adaptadores stores. Tá, ok? Então deve ser verificado esses registros. Verificação da pressão com um medidor de pressão hidráulica. Então você tem que utilizar um aparelho, né, que faça essa medição se a pressão hidráulica está atendendo à necessidade. Verificar o estado de conservação da caixa de mangueira quando houver, também é muito importante. Tá? Aqui a reserva técnica, então aqui está mais ilustrado, né? Que a parte inferior é destinado à reserva técnica de proteção contra incêndio, tá? Continuando aqui, os cuidados aí que devemos ter, não arrastar a mangueira sem pressão, não armazenar sob ação direta de raios solares ou intempéries, né, sem utilizar a proteção ali, não utilizar a mangueira para outro fim. Para maior segurança, não utilize as mangueiras das caixas abrigo em treinamento. As mangueiras utilizadas no meio devem ser mantidas somente para esse fim. Então é importante você ter uma mangueira somente para treinamento, não utilizar as operacionais, né? Toda mangueira após ter sido colocada em uso deverá ser inspecionada trimestralmente. Recomenda-se que a cada 2 meses seja verificada a sua resistência têxtil. Tá? Aqui é através de equipamento apropriado. Então você é submetido a uma determinada pressão e dentro dessa pressão, se ela resistir, passou pelo teste de pressão. Tá? Recomenda-se que o teste hidrostático da resistência
mangueira seja de pelo menos 2 vezes a pressão normal do sistema de hidrante, tá? Então esse teste ela é submetida, né, a mangueira a 2 vezes sua pressão normal. Então vamos falar, se a pressão é 6 bar, o teste é realizado a 12 bar. Se não tiver ruptura, tá, a mangueira passou no teste de resistência. É terminantemente proibido guardar as mangueiras úmidas ou molhadas e a secagem deve ser efetuada à sombra, estando a mangueira estendida na posição vertical. Então a gente já comentou sobre isso, vem aqui para reforçar. Então é isso, tá? Os sistemas de extintores e de hidrantes, tá? Esses cuidados e como ele deve ser composto. Tá, ok? Então, para essa primeira parte, era esse o nosso objetivo, tá? Até a próxima aí, até breve, tá? E obrigado.